Olá, olá. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já voltei de novo. O Mário tá com um pequeno problema ali para entrar, mas a gente já tá resolvendo. Boa noite a todos de novo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Hoje, dia 8 de novembro de 2022. Hoje o bate-papo tá bem legal. Vamos falar sobre a Canacoin, que é uma nova empresa aí de negócios da cannabis. Oi, mãe, minha mãe entrou, tudo bem? Saudades. Sanzinha de novo. O pessoal aí já tá comparecendo novamente. Eu tô esperando o Mário. Vamos ver se eu consigo colocá-lo aqui conosco. Ele tá tendo um pouquinho de dificuldade lá, mas logo logo acho que ele vai conseguir. Vamos ver aqui. Ó, acho que agora vai, hein? Acho que agora ele me mandou, eu já aceitei ele. Vamos ver aqui se a gente consegue. Ah, agora foi. Tudo Boa bom, noite, Mário. gente? Boa noite. Eu não consegui pelo computador aqui, tive que entrar pelo celular aqui, que está dando algum problema. Ah, Mas sim, sim. deixa eu só ajeitar o celular aqui. Fique em paz, fique em paz. Só de você ter entrado já tá ótimo. Mas deixa eu só ajeitar o celular aqui. Tá dando um retorninho para mim? Você tá me escutando bem, Mário? Tá, eu vou ficar aqui no celular. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, tá? Beleza, beleza. Vou Acho tirar que meu agora esse fone. retorno deve ter sumido, não é? Sumiu, agora sumiu. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Mário. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Desculpe aí a dificuldade para entrar ali. As lives em Instagram ainda não é algo que eu faço sempre, mas eu já vou arrumar a câmera aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Fica tranquilo. Queria mandar um Agora vai abraço aí ficar para melhor. o Tudo bom, pessoal da gente? Canacob, Gustavo Galvão, um grande parceiro meu aí também, tá lá no Uruguai. Foi? Agora foi? Acho que Acho que vamos tentar assim. Se tiver alguma dificuldade aí, eu mudo a posição aqui. tá. Beleza, tranquilo, Mário. Você tá me escutando direitinho? Tudo certo? Meu áudio tá bom? Tá jóia assim. Perfeito. Então vamos lá. Normalmente, Mário, eu faço uma introduçãozinha, tá, sobre meus convidados, então vou falar um pouquinho de você e já a gente começa aqui a entrevista. O Mário, pessoal, para quem não conhece, ele é um executivo com mais de 20 anos de atuação em grandes corporações, como Fiat, Grupo Votorantim, PricewaterhouseCoopers, falei corretamente? A PricewaterhouseCoopers é uma empresa de auditoria norte-americana, uma das grandes aí do mundo de auditoria, de fraude, riscos. Maravilha. Mário, me tira uma dúvida aqui que eu estava no começo da live. É Mário Lenhart ou Mário Lenhar? Bom, aqui no Brasil a gente fala Lenhart mesmo, sabe? É um nome de origem alemã, então lá na Alemanha eles falam Lenhart, que é uma coisa assim mais chique, né? Aqui é Ah, Lenhart legal. mesmo. Ah, bacana. Então vamos lá. O Mário também é consultor financeiro para startups, de tecnologia e processos de M&A. Se juntou à Cana, que é a Canacoin, que é a empresa que a gente vai comentar aqui hoje um pouquinho, por acreditar no seu propósito e objetivos ambientais e sociais, emprestando sua expertise em áreas como compliance, governança corporativa, auditoria, riscos e controles internos. Entre suas formações, Mário é bacharel em contabilidade e administração,
pós-graduado em Finanças e Controladoria pela PUC do Paraná e tem MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, em Minas Gerais. Então, assim, vocês percebem que o currículo do Mário é uma coisa maravilhosa, tem muito conhecimento para poder nos passar. E agora o Mário está na Canacoin, é a nova empresa. O Mário é CFO na Canacoin e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre ela. Antes disso, eu gostaria de agradecer, Mário, em meu nome, em nome do Sechá, pela sua disponibilidade e por você ter topado participar da nossa live. E vamos lá. Para começar, eu gostaria que você explicasse para nós, para quem ainda não conhece, o que é a Canacoin e quais são os objetivos de vocês. Muito bem. Bom, gente, eu gosto de falar que a Canacoin é uma empresa de impacto. É uma empresa que utiliza duas tecnologias muito poderosas, a da cannabis cânhamo de um lado e da blockchain do outro, para criar um criptoativo, um token, né, chamado Cana, K-A-N-N. E esse criptoativo que a gente está criando, ele tem o seu lastro, né, esse ativo, em solo cultivado de cannabis, mas além disso ele também tem seu lastro em impacto social e ambiental. E agora eu vou explicar para vocês como que essas duas tecnologias geram todo esse impacto e como a gente pretende trazer esse impacto para dentro do nosso token, do nosso criptoativo. Então, claro, eu estou aqui no site oficial do Sechá, provavelmente muita gente aqui já conhece as informações que eu vou falar, mas a cannabis, ela é talvez uma das plantas mais ecoeficientes do planeta. A cannabis, ela tem uma altíssima capacidade de remoção de CO2. Então, ela tem essa capacidade de apoiar aí a grande causa das mudanças climáticas, né? Então, a cannabis, devido ao seu ciclo muito curto de cultivo, ela tem essa grande capacidade de remover CO2. Só para dar uma ideia para vocês, a cannabis ela é capaz de remover até 60 vezes mais CO2 do que uma árvore adulta de 25 anos. Além disso, a cannabis e o cânhamo, eles têm um poder que a gente fala que é o do fitorremediação do solo. Né? Então, a cannabis, além de capturar muito CO2, ela recupera solos degradados, solos contaminados, solos empobrecidos por uma monocultura ou algo semelhante. Segundo a ONU, pessoal, inclusive no ano passado, mais ou menos por outubro do ano passado, a ONU ela atualizou a maneira como ela calcula a poluição que os países emitem. Até então, a poluição era medida somente, né, com a emissão de gás carbônico. E o que a ONU fez? A ONU incluiu mais um critério nessa análise, que é a quantidade de solos que cada país tem de solos degradados. Segundo a ONU também, existe uma relação direta entre solos degradados e aquecimento global. Inclusive, se você sobrepor os dois mapas globais e ver ali as áreas onde a temperatura mais variou versus as áreas onde tem mais solo degradado, você vai ver que existe uma relação direta. Então, segundo a ONU, quando a ONU ela incluiu esse novo indicador no cálculo da poluição dos países, a ONU, o Brasil, por exemplo, passou de 13º maior poluidor para 4º maior poluidor do planeta. Segundo a ONU, a gente tem aí quase 30% das áreas agricultáveis do planeta estão com algum tipo de degradação. Então, tem muita terra, muito local a ser recuperado e a cannabis tem esse poder de recuperar solos, né? Descontaminar solos. Para você ter uma ideia, você pode pegar um solo muito degradado e depois de algum tempo de cultivo, você é capaz até de plantar hortaliças nesse solo, fazer medicamentos e etc. Então, esse poder da cannabis, ele traz todo o E do ESG, né, do ambiental para dentro da cana. Então, cultivando cannabis e cânhamo, a gente pretende ter esse impacto ambiental. Só que a cannabis, ela também é um negócio lucrativo e de grande potencial futuro de mercado. A gente está vendo aí vários países legalizando o cultivo, o uso, né? Então, a gente acredita muito nesse potencial
e pelo potencial econômico da cannabis, a gente espera gerar recursos suficientes para fazer impacto social. Então, através da venda do CBD, da venda do cânhamo, parte da nossa receita vai ser destinado às comunidades próximas aonde a gente está cultivando, para que a gente possa também ajudar essas comunidades a se desenvolverem. Então, através de doações, benfeitorias na comunidade, fora a própria geração de emprego, renda, tributos, investimentos que a gente pretende fazer sempre em locais de baixo IDH ou de PIB abaixo da média da região onde eles estão, para que a gente possa também gerar um impacto econômico social através da venda da cannabis. E por fim, quero falar para vocês da blockchain. Né? Não sei se todo mundo que está na live aqui conhece essa tecnologia, mas a blockchain está revolucionando a maneira como a gente faz transações financeiras e como a gente certifica dados e informações de uma forma super segura e super rápida. Então a blockchain ela é uma tecnologia super poderosa que vai trazer para a gente o G do ESG, que é o tal do governança. Então, a blockchain, ela te permite ter dados muito seguros, verificáveis, né? Então, a gente traz a blockchain como a novidade para tudo isso, essa é a grande novidade da cana, né? Então, a gente pretende gerar um impacto ambiental, social, e ter tudo isso de forma transparente, aberta, né? Para o público todo ver a qualquer momento através da blockchain. Né? Então, a nossa proposta de valor, gente, então é fazer cultivos de cannabis, e esse cultivo ele vai ser tokenizado, né? Ele vai ser criptografado e vai cair na rede blockchain de forma transparente, segura, ágil, barata. Né? Então essa é a grande novidade que a gente está trazendo para essa história toda, sabe? Mário, e me explica uma coisa. Então quer dizer que eu, como um cidadão comum, que não conheço muito bem sobre o mercado financeiro e etc., se eu quiser contribuir com a Canacoin, ajudar a empresa de alguma forma, comprar algum ativo da empresa, eu não uso, então, o dinheiro que a gente tem, por exemplo, eu vou comprar em reais, em dólares, ou eu vou usar uma criptomoeda? É basicamente isso? Então, assim, como funciona, João? A gente tem, assim, a Cana, ela vai emitir, num primeiro momento, 10 milhões de tokens, tá? Esses tokens, a gente vende... Correto? Isso, exatamente, uma criptomoeda. Então, esses tokens, que são feitos através de um contrato inteligente na rede blockchain, eles vão ter um lastro que vai ser medido lá nas plantações, né? Então, quando a gente vende esses tokens, a gente vende eles para financiar o nosso projeto, né? E aí, a ideia é que a gente crie uma comunidade de pessoas que vão ter esses tokens com qual objetivo? O objetivo é que as pessoas queiram ter o nosso token para ajudar a financiar os nossos projetos ambientais e sociais com cannabis. Então, quando você adquire esse token, você está adquirindo um ativo, e esse ativo, num primeiro momento, ele tem o lastro, digamos, em 10 hectares de cultivo, mas ao longo dos anos, a gente pretende ir ampliando esse cultivo, reinvestindo o nosso lucro em novas áreas de plantação, e esse mesmo token que você comprou hoje, João, daqui a 2, 3, 4 anos, ele já vai ter de lastro, ao invés de 1 centímetro quadrado, ele vai ter 1 metro quadrado de plantação. E todos os impactos que aquele metro quadrado, por exemplo, vai estar gerando. Então, nosso grande objetivo ao final de alguns anos, João, é que cada token nosso seja capaz de compensar uma pegada individual de carbono de uma pessoa, que hoje é em torno aí de 10 toneladas por ano de carbono, né? Tem números que falam de 8, outros que falam de 10, né? Mas então, o que a gente quer? Quando você adquire o nosso token, você está contribuindo com o planeta, contribuindo com a mudança climática, e quanto mais tempo você mantiver esse token na sua mão, mais valor esse token vai ganhando.
Então, a ideia é que quem compra agora, nas primeiras etapas, onde o token ainda tem um preço baixo, né, vai ter a oportunidade também de ter um ganho financeiro ao longo do tempo, se ele quiser, no futuro, vender esse token. Então, essa é a lógica dos criptoativos. O criptoativo, ele ganha valor quando ele tem credibilidade, quando ele tem um lastro por trás e quando ele se torna, como é que eu posso dizer, mais raro. Como que alguma coisa se torna raro? Quando alguém adquire ela e não quer vender, né? É aquela lógica do Bitcoin, sabe? Por que o Bitcoin vale 100 mil reais? Vale porque tem gente que não quer vender a 90, né? Então, essa é a lógica dos criptoativos. A gente quer que toda a comunidade canábica, cripto e ESG do Brasil nos apoiem nesse projeto através da aquisição desses tokens e da manutenção desses tokens na sua carteira aí, na sua carteira que a gente fala hard wallet, né? Que é uma carteira cripto. Então, num primeiro momento, João, a gente está vendendo os nossos tokens pelo site, né? Você pode procurar direto lá. Mas no segundo momento, a gente vai estar listando os nossos tokens em corretoras, né? Talvez aí o pessoal de cripto conheça um pouco mais aí o mercado Bitcoin, a Binance. Então, essas corretoras, a gente vai lançar o nosso token e quando a gente lançar nessa corretora, João, aí vai ficar para o público em geral poder comprar, né? Comprar e vender, se quiser só fazer, né, especulação financeira também, mas o nosso token ele também vai estar disponível em corretoras, sabe? Assim como uma Bitcoin da vida ou outros tokens que existam por aí. Maravilha. Então, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo esse lastro em tokens do metro quadrado, do espaço, né, quadrado, não da planta em si, né, não da cannabis em si, mas do local da área plantada. Exatamente. É pelo número de hectares dividido pelo número de tokens, né? Aí vai dar um número de centímetros quadrados lá para cada token. Interessante, bem legal. Aí, Mário, agora a pergunta que eu quero saber é a seguinte: a ideia é muito legal. Eu já tinha, inclusive, escutado quando a cana surgiu, que eu sou um grande amigo do Guilherme, sabe? Do Gui, Guardião, que também participa com Grande vocês. Gui. Grande Gui, grande parceiro. E ele me mostrou uma vez o projeto de vocês. Eu falei assim, cara, muito, muito, muito legal. Mas uma dúvida: quais são as estratégias que vocês vão se utilizar para colocar tudo isso, esses pensamentos em prática? Como que isso vai funcionar na prática? Quais são as previsões de vocês para os próximos anos de como isso irá funcionar? Bom, acho importante ressaltar, né, João, como a gente hoje não tem autorização legal para o cultivo no Brasil, acho importante ressaltar que o nosso objetivo, num primeiro momento, é estar próximo do Brasil, onde a gente vai estar cultivando cânhamo e cannabis em países como Colômbia, Uruguai, Paraguai e Equador. Inclusive, temos conversas bastante avançadas com o governo da Colômbia para começar a nossa operação por lá. Vocês também devem acompanhar aí no Sechá, né, que a gente tem aí um novo governo na Colômbia, que é bastante aberto para cannabis, né? Ele quer, inclusive, tornar a cannabis lá um cultivo como outro qualquer. Ele usou a palavra, eu quero que a cannabis seja igual plantar batata, né? Então, a gente tem essa situação favorável lá. A Colômbia, ela também se encaixa na nossa estratégia, porque tem o IDH baixo, tem solo degradado, precisa de emprego, de renda, de impostos, né? Então, a nossa estratégia é adquirindo áreas nessas regiões, iniciando o cultivo. Aí esse cultivo ele vai ser todo monitorado por satélite, entre outros que a gente fala de oráculos, que vão dar a certificação de que essa área está cultivada, está plantada, né? Então a ideia é adquirindo áreas, iniciando pequenas produções, áreas de 5 a 10 hectares, e a gente ir expandindo isso ao longo do tempo, tá? Então, a gente também pretende, João, fazer um protótipo aqui no Brasil, né? A gente está procurando aí as associações que hoje têm permissão para plantar no Brasil,
para a gente poder fazer o nosso protótipo e gerar algum impacto também no Brasil, mas seria só para fins de pesquisa mesmo, porque no Brasil não tem nenhum tipo de permissão para o cultivo. Então, a nossa estratégia é essa, João, é ir adquirindo áreas, montando operações, né? E conforme essas operações elas vão desenvolvendo e comprando novas áreas e novas operações, e tudo isso financiado através da venda dos nossos tokens, né? Seja para o público em geral, seja para investidores. E, Mário, por que o token? Por que vocês decidiram lastrear a produção de vocês, né? A área plantada de cannabis barra cânhamo em token? Por que não vender em dinheiro, em reais, em euros, em dólares? Deixa eu até esclarecer, João, quando a gente fizer a colheita do cânhamo e fizer a venda, essa venda é em dólares, é em reais e etc. Mas esse dinheiro entra para financiar a própria operação. Então, diferente de uma empresa normal, a cana não distribui dividendos no fim do ano. Ela reinveste o seu lucro e aumenta a sua área. Por quê? O dividendo ele se dá no valor do token. Então, quanto mais área eu tiver, mais valor vai ter esse token, né? Então, essa é a nossa lógica que vai gerando cada vez mais volume de terra plantada, né? Então, por que a gente está usando o token e a blockchain? Bom, em primeiro lugar, para trazer uma inovação para o mercado, né? O que a gente quer, e a gente sabe, né, João, que tanto o mercado de criptomoedas quanto o mercado canábico, eles precisam de muita credibilidade, né? Existe toda uma desconfiança no mercado, existe um ceticismo. Então, a blockchain, a ideia da blockchain, que foi algo imaginado pelo meu sócio Luiz, o CEO e fundador, é trazer essa credibilidade, essa transparência, né, através da blockchain. Porque na blockchain, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai poder verificar nossos contratos inteligentes na rede, porque é aberto, é público, e vai poder validar aquela informação. Ou seja, trazer a blockchain para o nosso projeto foi uma questão de credibilidade, transparência. Então, esse é o principal objetivo. Legal. E hoje, Mário, quem quiser adquirir esses tokens, KNN, né, que vocês estão chamando esses tokens da Cana, né? Como é que ele faz? Como é que a gente deve proceder para... Por exemplo, eu quero comprar meu token hoje. Beleza, gostei da ideia, pô, legal, conversei com o Mário me convenceu, eu quero comprar, eu quero ter meu token, porque eu acho que isso aí vai ser o futuro. Como eu devo proceder? Então, hoje a gente está fazendo então a venda dos tokens e isso é uma venda antecipada nesse momento, tá, João? A gente tem no nosso planejamento, a gente vai fazer uma pré-venda bastante grande em janeiro, mas para o final de janeiro a gente vai lançar uma pré-venda, mas nesse momento a gente também está vendendo via website, então o nosso site é o canacoin.io. Então, entrando lá no site, você vai ver lá que existe a opção ali de você comprar a partir de R$60 em tokens, né? E existe uma... R$60 hoje, é isso? Não. Hoje um token está custando em torno de R$1, o preço é dado em dólar, tá? São 20 centavos de dólar no momento. Lá no lançamento vai ser um pouco mais caro. Mas nesse momento em torno de 20 centavos de dólar, o que dá arredondando aí, dependendo do câmbio, né, R$1 por token, né? Então a gente está vendendo a partir de R$60 pelo site, e para tickets maiores, a partir de R$10.000, se alguém tiver interesse em vender, pode mandar lá um e-mail direto pelo site, que a gente entra em contato, e aí é uma negociação pessoalmente com a gente, via contrato, tudo mais, tudo bem registradinho, bem bonitinho. A gente, inclusive, tem empresa no Brasil, CNPJ aberto, etc. Importante destacar que a gente é totalmente dentro da legislação, né? A legislação cripto no Brasil ainda é muito incipiente, sabe, João? Então, a gente sofre um pouquinho para cumprir essa legislação, mas hoje, pelo site, né, a gente tem a disponibilidade, quem tiver interesse pode entrar lá, né? A gente tem também nossa comunidade no Discord, quem tiver interesse também pode entrar lá.
pode falar direto com a gente pela comunidade a qualquer momento. Estamos à disposição aí para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais a cana. Isso é muito interessante. Só para reforçar, Canacon é com K, tá, pessoal? Quem quiser, que tiver interesse aí, dar uma pesquisada, é Kanna Coin, coin.io, tá? Dá uma olhadinha no site deles, tá bem bacana, bem bonito e bem explicativo também. Vocês estão de parabéns, inclusive. Eu vou, se você me permite, João, só fazer um comentário adicional. Lá no nosso site tem o nosso white paper. Nosso white paper é um descritivo bastante extenso, bem detalhado. Convido todo mundo a ler também, que é bem interessante. Tem todo o detalhe ali do que a gente quer fazer, como a gente quer fazer e tudo mais. E isso é muito importante, né, Mário? As pessoas que têm interesse em investir nesse mercado, têm interesse em ter esse investimento em cannabis, tem que ter o conhecimento por trás, né? Então, assim, leiam, entrem no site, leiam o wallpaper deles, que é bem legal, e procurem se informar, porque muitas pessoas, às vezes, se arriscam nesse mercado, porque hoje já existem várias empresas que vendem NFTs de cannabis no mercado estrangeiro, até como o Mário bem citou, a nossa legislação ainda é bem incipiente a respeito de criptomoedas, de mercado da cannabis especificamente. Então, assim, é sempre bom estudar, é sempre bom variar sua carteira de investimentos. Nunca coloque, invista todo o seu dinheiro em apenas um local, né, Mário? Procure diversificar os investimentos. Isso é muito importante ser lembrado. Me fala uma coisa. A Cana é uma empresa com fins lucrativos ou não? E qual será o destino dessa verba arrecadada com a venda de tokens? Vocês vão investir em quê? Então, a venda de token serve para financiar a operação de cânhamo. Então, para comprar áreas, para construir as estufas, para comprar semente, contratar agricultores, etc. E ela é uma empresa, como é que eu vou te dizer? Diferente de uma empresa tradicional, que o acionista recebe lá no fim do ano um dividendo sobre o lucro líquido e etc., aqui a remuneração dos nossos, entre aspas, acionistas, porque quem tem o nosso token é como se fosse o nosso acionista, como se fosse um sócio da empresa. Mas ele não recebe um dividendo. O que ele vai receber? Ele vai receber a valorização do token. Então, quanto melhor o trabalho que a gente fizer aqui na Cana, quanto mais resultado a gente gerar na venda do CBD, e mais lucro a gente tiver nessa operação, mais dinheiro eu vou ter para comprar novas áreas e fazer novas operações. Então, o ganho do pessoal que compra o token é nessa valorização e no aumento da área plantada e do impacto, obviamente, social e ambiental gerado pelo aumento dessa área plantada. Então, a gente costuma dizer que o token ele tem uma lógica deflacionária. Ou seja, quanto mais tempo você segurar ele, mais valor ele ganha. Quanto mais as pessoas quiserem esse token, mais raro, mais valioso ele se torna. Então, isso é um pouco estranho, o pessoal até talvez não esteja muito acostumado com o que eu estou falando, porque a gente sempre está acostumado assim, puxa, eu vou fazer um CDB e vou ter um rendimento, né? Aqui você tem que pensar assim, imagina que você está comprando uma commodity qualquer, ouro, por exemplo. Esse ouro ele pode subir de preço, pode baixar de preço, assim como comprar um dólar, por exemplo, ou um euro, né? No nosso caso, como que a gente vai garantir a valorização dele? Através do reinvestimento. Então essa é a lógica por trás dos criptoativos, viu, João? Então, quanto mais as pessoas comprarem o token, mais vocês reinvestem no próprio negócio, aumentando a área plantada e mais, então, consequentemente, a pessoa que detém esses tokens vai ter uma valorização em cima desse ativo, é isso? Exatamente isso, João, muito bom. Legal, legal, a ideia é muito boa. E deixa eu te falar, como que eu posso utilizar meus tokens? Por exemplo, eu comprei meu token aqui da Cana,
Aí se passaram alguns anos, ele se valorizou e etc. Eu precisei de dinheiro e falei assim, pô, agora eu quero vender o meu token. A própria empresa faz esse serviço de compra ou indica algum comprador para comprar, ou a pessoa que comprou tem que correr atrás e procurar compradores? Como que funciona esse processo? Se eu Bom, quiser não ter mais o token, por exemplo. não, você está certo. E isso que você falou, a gente chama de liquidez, né? Então, de nada adianta eu ter um token que vale, digamos, $10, mas eu não tenho para quem vender, né? Então, ele não vale nada. Então, por isso que eu comentei, e aí é importante, que a gente vai listar os nossos tokens numa corretora. E aí, como é que funciona na corretora? A corretora, os tokens estão lá e você pode comprar e vendê-los a qualquer momento. Né? Então, poxa, teve uma subida hoje muito boa, estou precisando de dinheiro, você vai lá e vende. Hoje caiu, poxa, não vou vender porque eu vou segurar para subir de novo. Então, é como se fosse uma ação em bolsa de valores. Você vai lá, compra a ação e vende a qualquer momento. Essa é a lógica do porquê a gente vai estar numas corretoras de valores, tá? Então, por exemplo, hoje lá no teu banco, você compra uma ação, sei lá, da CSN, né? Então, você tem lá uma corretora de ações. É a mesma coisa para cripto. Existem as corretoras criptos, né? Que você vai poder negociar o seu token a qualquer momento. Mas não é só isso, João. A gente está preparando a nossa tecnologia para transformar o nosso token no que a gente chama de um utility token. O que é um utility token? É um token que você pode usar para fazer compras. Então, a gente está trabalhando para desenvolver parcerias com lojas, restaurantes, marketplaces, para que aceitem a Canacoin como moeda de pagamento também. Então, a gente vai também trazer a oportunidade para essas pessoas delas terem algum tipo de benefício quando elas usam o token para fazer uma compra em algum site ou alguma loja, né? Então, a gente está buscando parcerias que é para transformar esse token para ele ganhar ainda mais valor, que é agregando a esse token alguns benefícios. Por exemplo, se você comprar essa NFT no Marketplace X, com Canacoin você tem um desconto ali de 1%, ou um cashback, ou algo nesse sentido. Então, o Canacoin ela vai ser também uma moeda. Por isso que a gente fala que é Canacoin, porque ela também vai ser uma moeda que você vai usar para transacionar operações. Hoje no Brasil ainda não é muito comum, né, as lojas e estabelecimentos que aceitem criptomoeda, mas isso é uma realidade que vem se transformando muito rápido. Então a gente já tem várias grandes empresas aí que já aceitam tokens, né, e nós pretendemos seguir nesse caminho também. Você falando, Mário, eu lembrei aqui de um caso bem legal, que é o próprio Bitcoin, né? Ele se valorizou dessa maneira, assim, foi justamente fazendo isso. As grandes empresas, comércios, etc., aceitando esse tipo de moeda, né? De criptomoeda. E isso ajuda na valorização desse ativo. Isso é muito legal. Eu lembro de um caso que teve na época do Bitcoin, alguns anos atrás, de uma pessoa que tinha alguns Bitcoins, eles valiam muito pouco na época, e essa pessoa, lá nos Estados Unidos, no caso, que eles estavam mais acostumados, as legislações já eram mais abrangentes a respeito de criptomoedas, e essa pessoa comprou uma pizza com 30 bitcoins num dia, numa noite, e no outro dia ele supervalorizou. O Bitcoin ele passou, sei lá, de $3 para $60 mil do dia para a noite, justamente por causa disso, porque várias empresas, vários tipos de negócio começaram a aceitar esse tipo de moeda. Então, é muito importante as pessoas que adquirem tokens, que têm interesse em comprar o seu Canacoin, fazer com que os seus parceiros, empresas, aceitem esse tipo de moeda, né, Mário? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, quanto mais aceito for a nossa moeda, mais valor ela tem, né? Por que o dólar é tão valorizado? Porque ele é aceito em qualquer lugar do mundo, não interessa onde você esteja. A lógica é a mesma, né? Então, o que você falou é muito certo. Essa história da pizza é famosa, né?
você botar a preços máximos de Bitcoin, essa pessoa pagou em 2 pizzas algo como 3 milhões de dólares, uma coisa assim. Exato. Mas eram os primórdios, né, do Bitcoin. O Bitcoin completou recentemente 14 anos de idade, né? E o que torna o Bitcoin tão valioso, né, é a raridade dele. Existem somente 21 milhões de Bitcoin e não vai existir mais. Desses 21, 18 já estão na mão de alguém. Então só existe mais 3 milhões disponível. E é isso, né? A sua raridade, a sua ausência de novas bitcoins faz dela uma coisa tão valiosa, sabe? E você, quais suas perspectivas, Mário? Você acredita que vocês irão conseguir fazer com que os tokens se valorizem, por exemplo, a exemplo do Bitcoin? Eles vão conseguir, talvez, alcançar esse mesmo status financeiro que o Bitcoin chegou a alcançar aí? Olha, é muito difícil qualquer moeda hoje no mundo se comparar ao Bitcoin em termos de valorização, tá? Até porque a gente está falando do pioneiro, né? Mas a gente acredita, sim, que o nosso token pode alcançar valorizações, né? Principalmente para quem comprar nos estágios iniciais, pode chegar aí a 2, 3, 5, 10 vezes, né, o valor investido. Mas a gente, obviamente, tem que ser muito pé no chão, né? E como você comentou antes, né? Comentou muito bem, inclusive, João, muito cuidado na hora de fazer investimentos, pessoal, não acreditem em remuneração rápida, fácil, né? Então, o que eu costumo dizer para todo mundo, João, é assim, antes de comprar um criptoativo, entenda o projeto e entenda a real utilidade no mundo real, sabe? Porque tem muito projeto por aí que não tem utilidade, não tem nada para lastrear esse criptoativo. Por isso que eu insisto tanto, o nosso ativo ele é lastreado em terra e ele é lastreado em impacto. Ou seja, algo que dá para medir financeiramente, tá? Então, vamos imaginar aqui que, falando um pouquinho de onde a gente quer chegar, né, João? Então, a gente pretende chegar a 40 milhões de dólares de faturamento com venda de cânhamo até 2026, tá? Até lá, a gente pretende ter em torno de 200 hectares plantados de cânhamo cannabis, tá? E isso vai nos dar ali a gente pretende estar compensando em torno de 10 a 12 mil toneladas de carbono ano, tá? Então, isso a gente pretende chegar até 2026, tá? Aí, se você me perguntar, poxa, Maria, qual vai ser o valor do token? O valor do token vai ser dependendo da qualidade do trabalho que a gente executar, né? Dependendo das áreas, do tamanho da área que a gente atingir, do impacto social e ambiental que a gente alcançar. Mas, de novo, quero reforçar isso, João, que assim, tudo é público e transparente. Tudo vai estar disponível, né, lá nos nossos contratos inteligentes na blockchain, que é o que dá aí a credibilidade de todo o processo, né? Mas, então, nossos objetivos são esses. A gente, como eu falei, a gente tem aí 10 milhões de tokens para pôr no mercado entre esse ano e o próximo, né? E se a gente atingir alguns objetivos macros assim, João, a gente vai liberando um pouco mais de tokens, né? Por exemplo, um dos nossos objetivos é ter os nossos créditos de carbono certificados pela ONU. Então, legal. O dia que a gente conseguir isso, essa certificação, a gente lança mais tokens, né? Então, a gente tem um projeto bastante ambicioso, João, tá? Estamos aí com uma equipe de primeiríssima linha, né? Temos aí no nosso grupo de advisors pessoas como Gaston Lepere, que inclusive eu acho que está na live aqui. Boa noite, Gaston. Temos aí o Robson Arada, do mercado Bitcoin. Temos CEOs, CFOs, temos aí um grupo de advisors aí da pesada, né? Ex-Foxbit, que é uma corretora de valores cripto. Então temos um time muito bom, né? O Luiz, meu sócio, hoje ele está lá no Rio Innovation Week, né? Lá no evento no Rio de Janeiro, por isso não pôde estar aqui com a gente,
né? Mandou um abração para você aí, João, também. E aí, então a gente tem esse grande desafio pela frente, João, que é unir essas comunidades canábico, ESG, junto com o pessoal cripto, para criar aí a nossa comunidade cana, para a gente junto gerar impacto social e ambiental e ajudar a combater a questão climática, sabe? Isso é muito importante, principalmente por estar, como você bem disse, Mário, ligado à questão social e ambiental, que hoje em dia é um problema eminente na nossa sociedade, né? A gente vê a cada ano aí as temperaturas do planeta aumentando por causa de desmatamentos, por causa de vários fatores que o quanto o ser humano puder evitar, eu tô nessa ideia, entendeu? Inclusive, eu não sei vocês, mas eu vou garantir meu Canacoin, o meu token na cana, entendeu? Agora que vocês estão aí no começo, que ainda está acessível para todo mundo, que eu tenho certeza que vai virar e vai acontecer coisas boas para vocês, porque a ideia é fantástica. E com esse time que você falou aí, boto muita fé que vai acontecer, que vai virar a ideia de vocês. E assim, uma pergunta, eu não gosto de falar sobre política, eu acho que não convém, mas ela faz parte das nossas vidas, entendeu? Como você enxerga, Mário, o Brasil para os próximos anos? Você acha que o novo governo que está entrando, ele pode mudar algo em relação à regulamentação da cannabis no Brasil? Ou seja, pode facilitar que a cannabis possa a ser uma commodity no Brasil? Então, né, João, essa é uma questão bastante complicada de responder, mas deixa eu te falar assim. Eu acho, pessoalmente falando, eu acho que é mais relevante para os fins de uma possível liberação do cultivo, seja para fins medicinais, seja para fins terapêuticos e etc. Eu acho mais importante a composição do Congresso do que o presidente especificamente, né? Óbvio que a gente tendo um governo que foi eleito agora, existe uma chance maior, mas eu, particularmente, ainda sou bastante cético com relação ao avançamento dessa matéria nos próximos anos pela composição do Congresso. Tá? Perfeito. Porque isso é matéria do Congresso, mesmo que o governo faça algum movimento nesse sentido, vai depender da votação. A gente tem uma bancada aí de alguns políticos que apoiam a causa, né? A gente tem uma PL aí rodando há bastante tempo, né? E a gente tem gente trabalhando nesse sentido, né? Então, a gente vai ser otimista, vamos fazer a nossa parte. Eu acredito, João, que quanto mais projetos igual a Cana tiverem por aí, mostrando para o governo brasileiro, para os nossos congressistas, de que a cannabis pode sim ser uma alavanca de geração de emprego, renda. Eu fico pensando, né, João, a cannabis vai muito bem na Caatinga, sabe? Nossa. A gente podia transformar a realidade no Nordeste brasileiro só com cannabis. Então, eu acho que iniciativas como a nossa podem ajudar a convencer os políticos da real necessidade da gente, vamos dizer assim, se igualar aos demais países do mundo, né, João? A gente não está falando de fazer algo inédito, né? A gente tem aí, né, Tailândia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha agora discutindo, temos Espanha, Itália, França, China, Uruguai, eu podia ficar aqui falando mais de 40 países que já estão autorizados, né? E aqui a gente tem todo o clima, a tecnologia, a terra, a mão de obra, a gente tem tudo aqui para fazer um projeto como esse acontecer. Para nós, né, João, é uma grande pena que a gente não possa fazer o nosso projeto 100% no Brasil, sabe? Eu concordo com você. Inclusive, você citou a China. Hoje, a China, para quem não sabe, ela é a maior produtora de cânhamo do mundo. E olha que possui ali regras rígidas sobre o uso adulto, sobre o uso pessoal. Mas a China hoje, ela compra matéria-prima de países aqui da América do Sul, por exemplo, aqui no Uruguai.
entendeu? É, A China comprou recentemente 2 toneladas de fibra de cânhamo aqui acho que do Paraguai, se eu não me engano. Então, assim, por mais que existam regras na China, que é um país ali, digamos, socialista, que vive uma cultura totalmente diferente, mais rígida, inclusive, que a nossa, até eles já viram que esse mercado é muito promissor e estão investindo nisso. Nas Olimpíadas de Inverno da China, nas últimas Olimpíadas de Inverno, teve uma pista de bobsled, que é aquele trenó que desce, que o pessoal empurra ele, que desce no gelo, feita 80 ou 90% dela de cânhamo, de fibra de cânhamo. Então, assim, eles falam que é 1000 vezes melhor que a tradicional, feita de concreto, que dá mais trabalho, que degrada o meio ambiente, etc. Então, assim, o Brasil está precisando acordar, na verdade. Tem uma pergunta aqui do Enzo Muciolo, que ele já está fazendo tem um tempo. Eu acho que você já até respondeu, mas eu acho que ele não percebeu ou não estava na live presente, então vou te perguntar de novo. Ele está perguntando aqui qual a rede que será listada a moeda. Não achei no site. a rede, bom, se for a rede blockchain, a gente está desenvolvendo nossos contratos na rede Ethereum. Legal, legal. A corretora de valores, a gente ainda não tem a definição, mas isso é para o segundo trimestre do ano que vem. Legal. Marão, a gente está chegando aí nos minutos finais da nossa live. Infelizmente, temos apenas 1 hora para poder falar. Eu achei, assim, muito, muito, muito interessante. A primeira vez que eu vi essa ideia, que o Gui me mostrou me mostrou o white paper lá, falou assim, cara, olha isso aqui, olha que legal que é isso aqui, a ideia que a gente tá desenvolvendo. Eu falei, pô, muito, muito, muito legal. E agora, conversando com você, eu tive, assim, melhores impressões ainda sobre o trabalho de vocês. Eu quero parabenizá-los, tanto você, Mário, quanto o Luiz, quanto todos os parceiros que estão por trás desse projeto aí, pela ideia. E assim, eu acho que tem tudo para dar certo, entendeu? Acho que o trabalho, ele, como diria minha mãe, ele engrandece e dignifica o homem. Eu acho que vocês estão num caminho muito certo para isso acontecer, para vocês serem recompensados por isso. Eu, como volto a dizer, vou garantir o meu token na Cannes aqui. Eu estou com o site aberto, inclusive, na minha frente aqui. E importante, mais uma vez, se lembrar, pessoal, investimento é uma coisa séria. Então, estudem, pesquisem, busquem informações, busquem o conhecimento para não poder chegar e falar assim, isso aí não funciona. Pô, comprei o negócio e não dá certo. Então, assim, é importante ter o conhecimento antes de fazer o investimento, entendeu? Então, vamos nos conscientizar. Quero parabenizar também pelo o trabalho social e ambiental que tem por trás da Canacoin, que é fantástico. Isso é muito importante. O planeta agradece vocês. E só de estar relacionado com a cannabis, eu acho que tem tudo para dar certo, entendeu? Eu acho assim, o Brasil está um pouco atrás, sim, está, mas ainda estamos dando pequenos passos. A própria o próprio movimento social que foi feito aí a respeito da resolução do CFM, eu acho que você deve ter acompanhado, sobre a prescrição de cannabis no Brasil por profissionais médicos. O próprio movimento social do ecossistema da cannabis foi maravilhoso, tanto que o próprio CFM, Conselho Federal de Medicina, voltou atrás e suspendeu a resolução. Então, assim, a gente está num caminho muito legal, a gente está um ponto positivo para o Brasil é que ver as outras legislações na América do Sul, na América do Norte, na Europa ou na Ásia, contribui para que a gente crie uma resolução, uma coisa boa para o Brasil, com poucas falhas, digamos assim, porque a gente está enxergando o erro dos outros lá fora. Então, para criar a nossa aqui, assim, só falta a gente avançar um pouco e quebrar paradigmas, quebrar preconceitos que ainda existem, infelizmente, na nossa população. Então, eu acho que vocês estão num caminho muito bom. A gente tem mais 5 minutinhos de live e eu vou abrir o microfone do Seixá, Mário, para você dar o seu recado e falar o que você bem entender agora nesses 5 minutos finais. Bom, gente, mais uma vez eu queria agradecer todo o time do Seixá e João, né, pela oportunidade. Para nós é muito importante ter esses canais de divulgação do nosso projeto.
A gente está aqui todo mundo muito engajado nesse propósito, que é gerar impacto social, gerar impacto ambiental e trazer, né, muito conhecimento, muita informação sobre o mundo canábico, o mundo cripto. A gente quer também contribuir com a educação, que é um trabalho que o Sechá já faz aí com maestria, né? Queria também, mais uma vez, né, reforçar o que o João falou muito bem, né? Investimento sempre inclui risco, pessoal, então cuidado, muita leitura, muito estudo, né? Saibam exatamente, não tenham medo de tirar as suas dúvidas, entrar em contato aqui com a Cana. Nós estamos aqui à disposição de todo mundo para a gente tirar as dúvidas, esclarecer, né? Esperamos contar aí com o apoio aí de toda a comunidade canábica brasileira, né? Que tem poucos, vamos falar assim, né, João? Tem poucos motivos para se juntar, poucas desculpas, vou usar assim, motivos não faltam, né? Mas essa comunidade tem tudo para fazer uma transformação e a gente acredita nisso, né? Eu acho que o exemplo do CFM foi muito didático, acabou tendo o efeito contrário, talvez, do que o Conselho esperava, né? Acabou dando mais publicidade para a questão. Então, a gente entende que tudo isso é muito importante, queremos dar a nossa parcela de contribuição. E, mais uma vez, convido todo mundo aí a conhecer o nosso site, conhecer o nosso white paper, né? E apoiar a gente nesse grande projeto aí. Esperamos que seja o primeiro de muitos que venham no mesmo sentido, de gerar impacto ambiental, social, né? E fazendo isso de uma forma super transparente, super com governança em alta, né? Você comentou no início, então eu mesmo me junto à Cana com a minha experiência de auditor, de risco, de fraude, então para trazer cada vez mais credibilidade também para o mercado de criptomoedas brasileiro. Então é isso, queria dar uma ótima noite para todo mundo. O Gastão já deixou até aí de novo, ó, canacoin.io, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, não deixe de ler o white paper deles, por favor, tá? E quem tiver interesse também, é só fazer o seu investimento. Tem uma parte do site deles que é aqui, quero fazer parte, é um botão, você clica ali, tem todas as informações. Antes de terminar, eu quero dar só mais um recadinho muito importante para os profissionais médicos do Brasil. Hoje, Mário, a gente tem um dado aqui que dos 550 mil médicos inscritos no CFM, no Conselho Federal de Medicina, apenas 2.400 são prescritores da terapia canabinoide no Brasil. Ou seja, é um número muito pouco ainda, muito reduzido, mas, em contrapartida, é um potencial. É um mercado, é um nicho de mercado que ainda tem muito a se desenvolver. Pensando nisso, Mário, nós aqui do Sechá criamos um braço educacional da nossa plataforma, que chama-se Sechá Academy. E o que é o Sechá Academy? Ele é um curso voltado para médicos que queiram se tornar prescritores. Ou seja, a gente quer que esse número aumente. E não só esse número aumentar, nós temos um outro dado que hoje no Brasil existe no mínimo 60 milhões de pessoas que possuem algum tipo de patologia que poderiam ser tratados com a cannabis. Então, assim, é um mercado, é um nicho e a gente espera que cada vez mais os médicos comprem essa ideia através de estudos, de pesquisas, de informação. Porque a informação, a gente acredita que ela quebra paradigmas, ela derruba preconceitos e ela é o que faz as pessoas vencerem, digamos assim. Então, pessoal, para os médicos que querem um dia se tornar prescritor, o Sechá está oferecendo esse curso através da Sechá Academy, que é nosso braço educacional, no dia 19 de novembro, no edifício JK. Quem quiser e tiver interesse, acesse aí www.sechacademy.com.br e dá uma olhadinha lá no nosso site lá para saber um pouquinho mais aí sobre como se tornar um prescritor do uso medicinal da cannabis no Brasil. Antes de finalizar, vou mandar um beijo aí para o meu amigo Hugo, lá de Santo André.
o Evandro Borghetti, e um grande abraço aí também para o meu amigo Rodolfo Rossato, da Terra Cannabis, que eu vi que acabou de entrar aí na live. Então é isso, Mário, mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Dá um beijo aí em todo mundo, tá? Seus parceiros todos aí da Canacoin. Vai dar certo, já deu certo, tá? E é isso, vamos mudar o planeta, vamos mudar o mundo através da cannabis, que é muito legal. Grande abraço, meu querido. Fiquem todos com Deus aí, uma boa noite. Boa noite a todos. Valeu.